que é a sinusite? A sinusite é uma inflamação da mucosa, ou seja, da pele que reveste o nariz e os seios da face. Essa inflamação ela pode ser aguda, quando ela vem normalmente depois de uma gripe ou de um resfriado e vai durar no máximo 3 meses, ou ela pode ser crônica, quando essa inflamação persiste por um período superior aos 3 meses. Quais são as causas? As sinusites podem ter várias causas, desde causas infecciosas, ou seja, decorrentes de um vírus, de uma bactéria, de um fungo, principalmente as sinusites agudas, até causas inflamatórias, onde você não tem uma causa específica, que é a sinusite crônica, principalmente a sinusite crônica com pólipos nasais. Quais são os sintomas? De uma maneira geral, a sinusite vai causar obstrução ou congestão nasal, ou seja, aquela sensação de nariz entupido, secreção no nariz, né, saída de muco, de secreção pelo nariz, perda de olfato, tosse e a típica sensação de dor ou de pressão no rosto. Como é feito o diagnóstico? Para fazer um diagnóstico das sinusites, de uma maneira geral, a gente se baseia na história clínica, ou seja, se o paciente tem aqueles sintomas característicos. Depois a gente vai fazer um exame físico, normalmente examinando a cavidade nasal do paciente, e eventualmente a gente lança a mão de um aparelho, que é o nasofibroscópio, que é uma câmera onde você consegue olhar dentro do nariz para ver se tem presença de secreção, de pólipos ou de algum sinal inflamatório. Pacientes com sinusite crônica ou quando a gente suspeita de alguma complicação, a gente também faz uso da tomografia computadorizada. Quais são as complicações? De uma maneira geral, os quadros de sinusite eles são autolimitados, eles são controlados com as medicações e não evoluem para casos muito complicados, mas eventualmente isso pode acontecer e é mais comum em crianças e adolescentes. A principal complicação das sinusites agudas são as infecções orbitárias, ou seja, quando aquela infecção dos seios da face migra para os olhos. Isso pode causar perda visual, inchaço e vermelhidão nos olhos. Qual é o tratamento? Para tratar uma sinusite, a gente primeiro precisa identificar a causa. Então, se for uma sinusite viral, o tratamento vai ser voltado lavagem nasal, anti-inflamatório, eventualmente alguma medicação antiviral. Se for uma sinusite bacteriana, muitas vezes nós vamos precisar usar antibióticos. Para sinusites crônicas, os tratamentos costumam ser a longo prazo, eventualmente necessitando de cirurgia, lavagem nasal em alto volume e muitas vezes adicionando medicações dentro daquela lavagem nasal. Qual é a diferença entre sinusite e rinite? A sinusite normalmente é uma inflamação mais intensa que vai dar dor facial, muita obstrução, muita secreção nasal. Quando a gente fala rinite, normalmente é uma doença mais crônica, principalmente a rinite alérgica, que é mais caracterizada por nariz entupido, espirros, coceira no nariz e quando tem presença de secreção é aquela secreção bem transparente. O que piora a sinusite? As sinusites agudas normalmente elas vêm depois de um quadro viral. Então o que vai piorar a sinusite normalmente é pegar um resfriado e uma gripe. Então se a gente se proteger, lavar bem as mãos, usar o álcool gel, eventualmente o uso de máscara, vai ter menos chance da gente ter esses quadros virais, vai ter menos chance de piorar a sinusite. Além disso, para os pacientes que têm sinusite crônica, muitas vezes uso de álcool, alterações bruscas de temperatura e se o paciente tem um quadro alérgico associado, a exposição àquilo que causa a sua alergia, também podem piorar o quadro. Tem cura? Sim, a sinusite tem cura sim. Os quadros de sinusite aguda, por exemplo, eles são sempre curados. A sinusite crônica, ela é um pouco mais difícil de você atingir uma cura completa, principalmente a sinusite crônica com polipose, é uma doença que a gente vai ter um controle. Ou seja, nós vamos conseguir deixar aquele paciente 100% bem, mas ele tem que estar sempre controlando, porque se ele parar o tratamento, o quadro da sinusite vai voltar.